Fala pessoal, seja muito bem-vindo. Hoje eu aqui com o nosso querido professor Olavo, vamos falar um pouquinho de sociologia, de filosofia, tirar as suas dúvidas também. Seja muito bem-vindo, professor. Valeu, um prazer aí poder participar desse quadro, tentar esclarecer ou confundir algumas coisas, né? Olavo, hoje em dia está muito na moda, inclusive nos Reels, no Instagram, o pessoal tem assistido muito conteúdos que estão relacionados ao estoicismo. Tá certo? O estoicismo não nasceu ontem, já tem um tempo ali, remonta ali à Grécia, a Roma e assim por diante. O estoicismo é válido para um aluno do pré-vestibular? Eu acho que o estoicismo é válido, né? Independente da situação de vida, né? Ele não deve ser interpretado como algo que tem um momento exclusivo, né? Ou uma fase exclusiva ou uma idade exclusiva, né? O estoicismo está dentro de uma vertente da filosofia que temporalmente a gente ainda enquadra na filosofia antiga, no que a gente chama de filosofia helenística, né? E que foi chamado, dentre outras escolas, junto com o epicurismo, junto com o cinismo, o ceticismo, né? De filosofia da alma, né? Ela é produzida num contexto diferente das filosofias socrático-platônicas, então o contexto é diferente, né? Mas fala-se de algo em comum que é a felicidade, né? Ou que os gregos chamavam de eudaimonia. Então, o estoicismo é uma, digamos assim, ainda que esse termo, né, conceitualmente seja um pouco problemático, é uma filosofia de vida, né? Independente da fase que a pessoa está. Pode servir como referência para lidar com algumas questões que a vida vai trazer necessariamente. Perfeito. E, Olavo, ainda seguindo nesse lance da vida boa, né? O estoicismo, ele, como você disse, ele traz um conjunto de, digamos, diretrizes que você pode seguir ali para possivelmente ter uma vida boa. Então, nesse sentido, como viver uma boa vida em um mundo imprevisível? Bom, primeiro que se eu for interpretar de acordo com o estoicismo, né, essa imprevisibilidade é algo que eu já tenho que começar aceitando, né? Se a gente pega o estoicismo, ele é um pouco dividido em três fases, né? Duas mais antes de Cristo, uma mais pós-Cristo, mais ali com uma presença de uma galera ali em Roma, principalmente, né? E assim, os autores talvez mais emblemáticos, né, são Marco Aurélio, Sêneca e Epiteto, né? E o Sêneca tem um livrinho chamado Sobre a Brevidade da Vida, se eu não me engano. Ali ele fala basicamente, ó, o presente é breve, o futuro é duvidoso, o passado é certo. Né? Então, e por que que o passado é certo e é importante? Porque sobre ele não atua o poder do destino. Então, a vida boa, que vai exigir também da pessoa uma mente quieta, né? Exigir no sentido de que se busca isso, né? Os estoicos, os epicuristas buscam o que eles consideram como ataraxia, né? Que é a felicidade, ela é entendida como um estado de ausência de perturbações. Então, a felicidade é o momento que a gente desfruta onde nada nos perturba. Não que não existam coisas que nos possam perturbar, mas é como a gente vai lidar com essas coisas, né? E o Sêneca fala, né? Só uma mente que está aquietada consegue visitar o passado sem ser perturbado, porque as perturbações, em grande medida, estão lá, né? Agora, com relação ao futuro, ele é incerto e sempre vai ser, né? Por mais que a gente possa prever, a nossa previsão jamais é numa exatidão absoluta. Então, começa-se com uma aceitação, né? Essa é uma proposta também estoica, depois o Nietzsche retoma no que ele chama de amor fati, né? De amar o destino, né? O amor fati, mas não no sentido de destino de que existe algo pronto para eu viver. Não, é do mundo e a vida como ela é. E se tem uma coisa da qual a gente não consegue decifrar com exatidão, é o futuro, né? Santo Agostinho vai brincar um pouco com isso também, né? O futuro não existe, né? O futuro é uma ilusão. O futuro é o tempo que não veio, se não veio, não é tempo. Ele só existe na imaginação, ele só existe na abstração. Olavo, tem uma afirmação estoica, inclusive, que eu queria que você comentasse um pouquinho, que é justamente: se devo morrer, morrerei quando chegar a hora. Como, ao que me parece, ainda não é hora, vou comer porque estou com fome. É uma frase que dá bastante sentido também ao estoicismo, né? E você vê que existe algumas coisas nas quais aí se lida: a certeza da morte e o prazer em algo simples.
Se eu jogo um pouco para o epicurismo, né, que felicidade vai estar associado com o prazer, mas existem certos tipos, digamos assim, mais adequados de prazeres, porque alguns podem nos levar ao desprazer, né? A gente interpreta que existem coisas na vida que são simples e delas a gente pode explorar e tornar a vida melhor. Mas, por exemplo, se eu vou no Sêneca ou no Epiteto, né, os estoicos não interpretam a morte como um fim. Os estoicos interpretam a morte como uma mudança, né? Então ele vai dizer algo mais ou menos assim, acho que até o Epiteto, né? A morte não é o ser atual indo em direção ao não ser, é o ser atual indo em direção ao não ser do ser atual. Ou seja, morrer não é deixar de ser, mas tornar-se algo que você não é. Tornar algo diferente daquilo que você é. Porque os estoicos, cara, interpretam que o universo, que em grego eles chamam de cosmos, né? Ele é algo racional, ordenado, harmônico, consciente, inteligente, mas ele não pode ser confundido com uma visão cristã, né? Onde um ser racional ele é individualizado, ele é personalizado. Não, eu estou falando da natureza como um todo integrado e imanente. Então, para os estoicos, né, se nós somos seres racionais e o universo é dotado dessa racionalidade, a gente consegue compreender o universo. E uma vez que a gente está inserido nesse universo, a gente deve viver de acordo com ele, e não ele de acordo com nós. Que é o que vai acontecer na filosofia moderna, essa ideia de que o saber é poder, essa ideia de que o conhecimento é capaz de controlar. Não, a gente, em prol de tudo isso aqui, a gente não é nada. Mas esse não ser nada não significa que a gente é um lixo, que a gente não tem significado, né? Mas é que existe uma ilusão de controle sobre as coisas, quando na realidade são as coisas que controlam a nossa vida. Sempre que necessariamente elas têm um direcionamento claro, vai para cá, vai para lá. Não, não é exatamente assim. Mas é muito diferente do que a modernidade vai trazer, né, e que a sociologia, a filosofia tanto vão criticar posteriormente, que vai ser transmitido para nós, que existe uma capacidade de compreender o cosmos para dominá-lo e não para viver de acordo com ele. E no estoicismo, né, a vida boa é a vida de acordo com a natureza, é a vida de acordo com o cosmos. A gente é um microcosmos dentro de um macrocosmos.